Muito bem. Falamos anteriormente sobre mindset e agora vamos especificar mais um pouco e falar sobre o mindset na conversa em si. Eu peguei itens bem importantes aqui, de situações que com certeza tu vai se deparar, como por exemplo, aquela pergunta clássica: o que fazer quando acabar o assunto? Eu sou bem sincero em te dizer que nesse vídeo eu não tenho nenhuma fórmula mágica, nem mesmo uma solução definitiva. São apenas macetes que se aprende na prática e coisas que eu usei por muito tempo e que funcionou muito bem para mim. Eu vou te falar aqui em forma de itens e tu filtra o que tu achar relevante e coloca em prática. O primeiro item, e bem básico até, chega a ser óbvio, mas que eu não posso deixar de falar, é: evite a entrevista. Uma conversa convencional de duas pessoas que estão se conhecendo, ela funciona naquele esquema de entrevista. Oi, de onde tu é? O que tu faz? Que idade tu tem? Pelo amor de Deus, evita esse tipo de coisa. Nada te impede de fazer perguntas, mas não no estilo entrevista. Pergunta só o que tu realmente tem interesse em saber. Se tu realmente quer saber o que ela faz de faculdade, onde ela mora, pergunta. Pode perguntar. Mas não use essas perguntas como algo para preencher uma conversa vazia, para preencher espaços, porque é isso que as pessoas fazem. Porque ela vai se ligar que tu é um cara que está sem assunto e não vai dar essa abertura. Item número 2. Tempo de resposta. Também recebo muitas dúvidas sobre quanto tempo se deve demorar para responder, e isso é bem relativo. Cada mulher tem seu tempo. Tem mulheres que respondem uma vez por dia, tem mulheres que respondem na hora. Se tu conversar com essas mulheres que respondem uma vez por dia e tu responder rápido, é óbvio que ela vai achar que tu tá desesperado, carente e que quer que ela também responda rápido. O mesmo acontece se tu conversar com uma menina que te responde na hora e tu responder só no outro dia. Tu tá usando a escassez, ok? Mas tudo tem um limite. Chega uma hora em que ser escasso demais começa a ficar chato. Então não existe um tempo exato para responder. Eu diria que tu tem que mais ou menos seguir o padrão dela. Se ela te responde a cada 2 horas, tu responde ela a cada 3 horas. Sempre se adaptando ao padrão dela e ainda demorando um pouquinho mais. Claro que nem sempre tu vai seguir essa regrinha, senão tu vai ficar paranoico. Várias vezes vão ter exceções. Às vezes uma mulher que sempre demorou para te responde rápido, e aí é uma oportunidade para tu ter uma conversa em tempo real, onde tu manda, tu manda, ela manda. Isso já é diferente de trocar mensagens. Sempre tenha em mente que mostrar disponibilidade não é bom. E escassez, quando é algo exagerado, também não é bom. Portanto, não existe um tempo exato de resposta. O melhor a fazer é usar o mesmo tempo que ela demora e um pouquinho mais. E ir aumentando a frequência de acordo com que aumenta o interesse. Frequência. Aqui nós temos mais uma dúvida comum de muitas pessoas. Com que frequência eu falo com ela? Falo todos os dias? Esse é um tópico muito importante. É como eu sempre digo, não existem regras, o que existe é um feeling. Uma espécie de medidor de escassez e de disponibilidade. Caso tu seguir aquele padrão básico de iniciar uma conversa com oi, ter a conversa, finalizar com tchau e deu, eu recomendo que tu fale com ela a cada 3 dias, mas eu não recomendo que tu use esse padrão, esse modo de conversar. Caso tu seguir aquele padrão básico de iniciar uma conversa com oi, ter a conversa, finalizar com tchau e deu, eu recomendo que tu fale com ela a cada 3 dias, mas eu não recomendo que tu use esse padrão, esse modo de conversar. Eu quero que tu, ao invés de conversar com uma mulher, apenas troque mensagens. Não espera pela resposta. Se ela responder, não visualiza. E aí, amanhã ou depois de amanhã, manda mais uma mensagem. Sempre de maneira irregular. Não segue um padrão de mandar uma mensagem a cada 2 ou 3 dias, não. Seja irregular e imprevisível. Tu pode mandar uma mensagem hoje, daqui a 2 dias mandar outra, depois fica 3 dias seguidos mandando mensagens sem seguir um padrão. Sempre em horários diferentes e sempre que mandar uma mensagem, tu faz com que essa mensagem tenha continuidade. É como se vocês passassem uma semana se mandando mensagens e se essas mensagens se juntassem, elas formariam uma conversa contínua. Não são mensagens aleatórias. Só para ficar claro,
Tudo vai começar por mensagens e tende a evoluir para uma conversa. Na conversa, sim, tu pode e deve se preocupar com o tempo de respostas. Nas mensagens, não. Humor. Esse item, ao menos para mim, é muito importante. Todas as pessoas, por mais estáveis que elas sejam, elas têm variações de humor. Comigo é assim. Talvez contigo também seja. Às vezes acontece do cara tá lá no WhatsApp falando com várias mulheres e no outro dia o cara não tá falando com nenhuma. Não sei pra ti, mas pra mim isso acontece por inspiração. Tô conversando com uma menina, o papo tá fluindo, eu fico inspirado. Eu fico de bom humor, fico com uma energia boa e resolvo aproveitar essa energia com outras pessoas. E aí eu chamo mais mulheres para conversar. Por outro lado, quando eu volto da academia, por exemplo, eu estou extremamente cansado, eu não consigo pensar em nada. E eu sei que uma conversa naquele momento não vai render. E mesmo que tenha várias mensagens no WhatsApp para responder, eu não respondo. Eu deixo para responder quando eu estiver menos cansado, com um humor melhor. Então, resumindo, deixa para ter conversas apenas quando tu tá bem humorado e inspirado. A mulher que está conversando contigo, de alguma forma vai sentir isso e vai passar a te relacionar com coisas boas. Se tiver cansado, mal-humorado, evita abrir o WhatsApp. Para finalizar, o último item. Falta de assunto. Primeiramente, saiba que a falta de assunto é normal. Quase todo mundo, uma hora ou outra, vai ter uma falta de assunto. As pessoas que não passam pela falta de assunto são pessoas que estão muito habituadas a conversar com pessoas novas, ou são pessoas muito espontâneas, ou são caras muito criativos. Eu entro na categoria dos criativos, mas mesmo assim, uma hora ou outra eu fico sem assunto. Agora eu vou compartilhar contigo coisas simples que eu usei para lidar com a falta de assunto ao longo dos anos. Bom, quem estuda sedução sempre tem algo na cabeça sobre como abrir uma conversa, como extrair o WhatsApp dela e como marcar um encontro e tudo mais. Sempre que eu mandava algo para uma mulher que eu julgava criativo, eu dava um print e salvava aquele print, independente da mulher responder bem ou não. E eu salvava o print pelo que eu falei e não pelo que ela respondeu. Tava lá conversando, falei algo interessante, pá, dei um print e salvei. E assim, ao longo do tempo, eu tinha um banco de dados de ideias para usar com as mulheres. Isso significa que eu usava frases prontas? Não. Quando dava aquele branco, eu olhava o meu banco de dados, tirava alguma ideia de lá, adaptava conforme a situação e falava para a mulher. O fato de eu estar conversando com uma mulher através de mensagens e não através de conversa sempre me possibilitou ter tempo de pensar em alguma ideia para falar para ela na próxima mensagem. Isso é apenas uma forma de resolver um problema. O lado bom disso é que à medida que a mulher vai ficando interessada em ti, ela começa a fazer perguntas sobre ti e o assunto flui naturalmente. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a construir um banco de dados bem organizado para que tu nunca fique sem